Muito bem-vindos ao PRcast de hoje. É uma iniciativa da PR Academy, que é o primeiro ecossistema digital 100% dedicado ao desenvolvimento de profissionais de relações públicas, da comunicação corporativa e de assessoria de imprensa. Esse programa é para quem quer parar de operar a comunicação no modo automático e começar a refletir, a pensar de verdade na carreira, nos negócios e na estratégia de um mercado que você sabe bem está em profundas transformações. Meu nome é Fernanda Burjato, eu sou CEO da PR Academy, eu tenho um prazer enorme de conduzir você na conversa de hoje, e hoje a gente recebe no PRcast o Guga Pessicaco. Ele é profissional de RP, tem mais de 15 anos de experiência em comunicação estratégica, em branding, em marketing de conteúdo, com uma trajetória super sólida, fortemente construída no setor de tecnologia, que é um dos ambientes mais exigentes que a gente conhece, eu sei porque eu já trabalhei com tech, em termos de posicionamento, de consistência e de cobrança na agilidade e no resultado, né? Atualmente o Guga lidera a comunicação para a América Latina da Infor, é uma empresa global de tech empresarial. Ele é o cliente hoje, é o cara que contrata, que lidera, que avalia as estratégias das agências, e isso traz uma visão muito interessante para a gente. Então, muito bem-vindo, Guga. Eu estou feliz de ter você aqui. Obrigado, Fê, por toda essa introdução. É uma honra estar aqui com você e poder compartilhar um pouco da minha experiência com a turma que nos acompanha. Eu vou direto ao ponto, Guga. Eu vou começar de cara falando de PR como motor de crescimento de negócios, tá? Você sabe bem que PR e assessoria de imprensa sempre foram vendidos, se a gente puder dizer dessa forma, e comprados, né? Como, eu quero visibilidade, eu quero sair na imprensa. O cliente compra PR dessa forma e compra assessoria dessa forma, né? As empresas buscando a presença na mídia, um volume de exposição, uma construção de imagem, mas quem está do lado do cliente sabe, só isso não sustenta mais a conversa. Hoje, o PR precisa justificar o próprio investimento, precisa mostrar impacto real em negócios e precisa ajudar as empresas a crescerem. Então, olhando na prática do seu lugar hoje, quando você contrata a RP e você considera resultado, o que você está contratando? Qual é a tua expectativa? Onde as agências ainda estão acertando e errando, tentando provar esse valor? Vou separar a resposta em duas partes. Um é o que eu vejo e a outra é o que eu compro como cliente na minha experiência. O que eu compro e o que eu espero é um parceiro que vai segurar a minha mão e me acompanhar na minha jornada de construção de reputação. Então, é um parceiro que vai me ajudar olhando para todas as minhas audiências, todas as minhas frentes de negócio, olhando onde o meu negócio tem riscos, onde tem oportunidades, e vai me ajudar a construir e consolidar a minha narrativa. O que eu vejo sendo vendido? Volume de dimensão. Então, assim, já daí a gente já começa a ver que existe um desalinhamento completo entre o que eu, como cliente, estou procurando e o que as agências estão vendendo. Mas, verdade seja dita, pessoas como eu, na cadeira de cliente de contratação de agência, comprou volume e dimensão durante muito tempo. Então, as agências, elas se adaptaram a essa oferta por conta da exigência de um cliente. Então, eu não vou falar que é culpa só do mercado que vende, né? Por outro lado, eu não sou um cliente muito tradicional, eu sou um cliente que entende, defende, valoriza o valor, né, traz para dentro do negócio o valor de uma assessoria, de uma agência de RP. Então, eu dou muito espaço e muita pista para que os meus parceiros de RP e assessoria, eles possam entregar negócio, né? E aí, eu acho que tem um ponto importante que no meio dessa história entre o que o cliente vem exigindo, o que hoje ele vai comprar e o que as agências podem entregar, tem um arcabouço de atitudes e experiências e habilidades que precisa mudar. Então vamos falar sobre essa transformação
do papel da assessoria. O que faz um profissional de RP e uma agência serem estratégicos? Que comportamento é esse esperado pelo cliente hoje, Guga? Essa é uma pergunta que eu adoro responder, porque eu até fiz uma lista assim, de atitudes que eu espero, né, do meu parceiro de assessoria. E eu costumo começar essa conversa com uma pergunta muito simples, tá, Fê? Eu viro para os assessores que eu converso e pergunto o seguinte: você sabe como o seu cliente ganha dinheiro? Eles já não sabem responder essa pergunta. Então, se você não entende o modelo de negócio do teu cliente, como é que você espera poder ajudar ele a construir uma narrativa eficiente que vai alavancar esse modelo de negócio? Então, a primeira coisa que eu considero uma atitude muito valiosa é um assessor que vira para mim e fala assim: Guga, antes da gente começar a conversar, me conta como é que você ganha dinheiro. O que teu negócio vende? Quais são as suas fontes de receita? Porque eu preciso te ajudar a construir uma narrativa que vai alavancar essa fonte de receita. E aí, eu até fiz uma estrutura, depois a gente pode até compartilhar com o pessoal aqui o material que eu fiz para o meu curso, eu peguei o Business Model Canvas, né, o Canvas de modelo de negócio, e eu atribuí atividades de RP para cada um dos 9 quadrados do modelo de negócio, para mostrar para os RPs que o trabalho de RP e assessoria, ele pode entrar em todas as entranhas do negócio, desde recursos-chave, estrutura de custos, são investimentos, times, até como a empresa gera valor e receita. Então, a principal atitude que eu diria hoje é uma atitude de querer entender de negócio. É uma coisa que eu valorizo muito e falei bastante para os meus alunos, foi: quantas vezes você foi com o teu cliente visitar um cliente dele? Então, assim, hoje você precisa ajudar o teu cliente a atender o cliente dele de uma forma mais eficiente. Então, como é que você faz isso se você nunca pegou e foi lá no cliente do teu cliente junto com ele? Uma das coisas que eu mais faço no meu cargo na Infor é participar das reuniões de forecast com vendas. Eu tenho contato direto com vários clientes. Eu tenho um cliente que uma vez me mandou mensagem pedindo ajuda com um ticket de suporte. Então, assim, esse é o nível de relacionamento que eu, como RP, tenho com os clientes da empresa que eu trabalho. Então, assim, é muito interessante porque não é uma atuação comum de RP. A gente se fechou numa caixinha de assessoria de imprensa e a gente entendeu que a nossa atuação começa e termina dentro de um press release ou de uma entrevista. Só que, na verdade, hoje, mais do que nunca, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né, o impacto da inteligência artificial. O trabalho de RP assessoria tem um valor profundo para o negócio, que impacta diretamente no que eu chamo de fator de encontrabilidade. Mas, enfim, voltando à pergunta das atitudes, tem uma terceira para complementar aí, que é uma coisa que me incomoda muito, que é aquela consultoria que fala por que isso não pode dar certo. Então, assim, o cliente vem com um monte de ideias, um monte de atitudes, um monte de propostas, e a agência fica assim: isso não vai dar certo, isso não funciona, isso não vale, isso não... Cara, eu estou te contratando para você me dizer como que a gente pode fazer isso dar certo. De repente não é dessa forma que eu coloco, mas eu acho que existem outras formas da gente fazer isso. Então, eu procuro muito nos meus parceiros um certo incômodo com a mesmice, sabe, de querer movimentar, de querer fazer, como você já bem falou no começo, o mercado de tecnologia é muito dinâmico. Então, eu preciso de um parceiro de comunicação que seja tão dinâmico quanto o meu negócio ou mais, porque eu preciso dar um passo à frente, né? Então, acho que são 4 atitudes. Isso é muito bom te ouvir falar sobre isso, porque desperta uma outra pergunta, tá? Que é o conforto do profissional. Quando eu falo conforto, é ele estar confortável em atuar nesse nível que você está falando. Porque quando você traz um problema de negócios e ele se sente confortável, e confortável assim, com embasamento técnico, com a profundidade que ele tem que ter no conhecimento do seu negócio, com a profundidade que ele tem sobre o que a gente tem dentro do nosso mercado de comunicação, de estratégias, disciplinas que eu posso oferecer para te entregar uma solução adequada para o que você quer. Quando ele não tem esse arcabouço de conteúdo, de informação, de base, ele não sabe oferecer. Então, acho que tem uma questão, acho que até
talvez de educação do nosso mercado e dos profissionais, para eles se sentirem confortáveis em quais são todas as estratégias que eu posso oferecer. Legal, o que o Google está me trazendo não é para assessoria de imprensa? O que é, então? Porque ele só vai responder esse nível de resposta que você deu. Ah, isso aqui não funciona. Ah, isso aqui não é pauta. Quando ele estiver pensando só nessa caixinha, né? Então, assim, queria te ouvir sobre isso, sobre essa necessidade da gente também aqui desse lado, do profissional de PR que está na agência, se preparar para entregar o que o cliente precisa, independente do que é dentro da comunicação. Eu gosto muito disso que você fala, Fê, porque eu nunca fui um profissional de RP fechado na caixinha, né? Eu tive uma experiência em marketing B2B, eu sempre trabalhei muito próximo de vendas, marketing, eventos. Então, para mim, fazer RP nunca foi só fazer assessoria. Assessoria sempre foi uma parte importante, mas pequena do que eu fiz, porque eu já fiz eventos, já fiz digital, redes sociais, posicionamento de executivos, assim, muita coisa, até olhando pros profissionais de vendas e como ajudar eles nas narrativas deles. Então, para você ter uma ideia, hoje eu ajudo o time de vendas a redigir e-mails de prospecção. Então, assim, existe no profissional de RP e na assessoria uma qualidade de produção de conteúdo e um entendimento de contextos de mercado como poucos no mundo, porque a gente está exposto a notícias, informação, a gente lê muito, a gente consome muito conteúdo, então a gente tem a capacidade de transformar conteúdo em uma série de coisas, só que a gente foi se fechando na assessoria. E a gente entendeu que o nosso valor está no volume de dimensões que a gente entrega. Só que hoje eu costumo falar isso, deixa muito dinheiro em cima da mesa, porque a gente pode ir muito além e entregar muito valor, como você bem disse. Hoje, você pode, como um assessor, como um profissional de comunicação, existe uma nova descrição do profissional, que é o engenheiro de comunicação, né, o Communications Engineer. E isso é uma pessoa que entende que comunicação é parte essencial de toda a cadeia do negócio. Então, eu vou atuar em toda a cadeia de negócio, seja com produto, com parceiros, até com fornecedores, com comunidades estratégicas. Por isso que eu propus uma nova definição para o termo relações públicas, porque até agora relações públicas virou sinônimo de assessoria de imprensa. Para mim, a minha definição é a gestão da influência sobre comunidades estratégicas. Então, para mim, isso é chave, mudar essa mentalidade. E essa história das comunidades estratégicas, assim, isso é muito personalizável, né? É de cliente para cliente. Você, no seu setor, tem uma comunidade que ela é estratégica, tem públicos que são de interesse. Então, estudar em primeiro lugar, né, o cliente, quem são os clientes dos clientes, entender o negócio dele. E aí eu queria avançar para a gente falar de inteligência artificial, porque eu acho que a IA, do jeito que ela está formatada hoje, ajudando a gente a dar a profundidade para a nossa senioridade ainda mais, se a gente puder dizer dessa forma, né? Ela está literalmente tirando um peso, na minha análise, do operacional da nossa vida. Então, ela vai ajudar no release, ela vai ajudar no monitoramento, ela vai ajudar no relatório, ela vai ajudar na revisão de texto, na extração de dados e insights, e tudo isso acho que tende a ser cada vez mais automatizado, a depender de quem está desse lado aqui, digitando aquele prompt, né? Agora, isso traz um ponto super importante, né? Que é o valor do profissional que não está mais na execução. O valor dos nossos profissionais não está mais nessa execução. A execução, ela é premissa. Você pode ir para a agência A, B ou C, estar na área de comunicação da empresa A, B ou C. O que está pegando hoje é esse aconselhamento estratégico que você falou, que você ajuda no e-mail lá de prospecção de quem está na área de vendas, porque também está se comunicando com um público relevante ali, né? Então, o que muda de fato, Guga, na régua de exigência do cliente com a chegada da IA? Nossa, ele passa a ser indispensável, passa a ser super indispensável isso, né? Eu vou falar que a inteligência artificial generativa foi o maior presente que o mercado de comunicação e relações públicas podia ter recebido nos últimos 10 ou talvez 20 anos. E eu vou te falar por quê. Tem o lado da produtividade, como você falou, que as tarefas, elas, se você souber operar, elas ficam muito mais automáticas. Hoje, preparar um media briefing, ele demora 10, 15 minutos, antes demorava 2 horas de pesquisa, hoje é muito rápido a fazer. Fora que, por exemplo, quando eu quero entender, como eu falei aqui agora,
se eu quero entender o contexto de negócio de um cliente, eu posso simplesmente ir numa IA generativa e falar assim, fulana, IA, o meu cliente é tal, me faça todas as perguntas estratégicas e me ajude a entender tudo o que eu preciso entender para atender esse cliente de uma forma eficiente como um profissional de comunicação. E aí, essa troca com a IA nos abre muito a cabeça e permite a gente chegar numa reunião com o cliente com outro tipo de conhecimento, profundidade estratégica, aconselhamento. Então, isso sem palavras, o nível de hoje, um profissional de comunicação pode fazer o trabalho de 10 sozinho, em metade do tempo, se ele conseguir. Isso está do lado operacional. Existe um outro lado que eu falo que é o grande presente, porque eu acho que a gente vive a era da reputação, a era de ouro para a reputação, para a construção de reputação. Hoje, o que pauta e ajuda a treinar as IAs generativas, mais de 80%, segundo um estudo da McCrae, que a gente pode compartilhar também, um estudo público, mais de 80% vem de conteúdos orgânicos e de conteúdos próprios da empresa. Então, assim, hoje, e não é só isso, tá? Não é só que a informação orgânica, entenda-se imprensa, está ajudando a treinar, só que as IAs não estão olhando só para o volume de menção, o quanto você está presente nos canais digitais, está olhando para a recência e para a qualidade dos canais que estão entregando a sua marca. Então, é como se a IA fizesse assim, olha, a partir de agora, a comunicação se tornou a coisa mais importante e estratégica para alimentar os nossos modelos. Então, o profissional de relações públicas é de longe a pessoa mais bem posicionada para conseguir, de novo, pegar na mão da empresa e levar ela nesse caminho, jornada de construção de reputação, como eu falei no começo. Então, só que nosso mercado não está preparado para olhar para isso dessa forma. Eu falei do fator de incontabilidade, é uma colega nossa de mercado, né, a CEO da Experta, Flávia Crisanto, criou esse conceito que eu gosto muito, que é o seguinte: hoje o mundo ele é regido por 3 grandes algoritmos. O algoritmo dos buscadores, que é Google, né, por exemplo, o algoritmo das redes sociais e o algoritmo das inteligências artificiais, das LLMs. Toda a presença digital de uma empresa, uma marca nesses 3 algoritmos, ela parte do ponto de vista de comunicação. Então, assim, a gente está hoje no epicentro do que move e vai mover a tecnologia e os resultados daqui para frente. Só que a gente não entendeu. E a gente já está em 2025, esse negócio já existe desde 2023, 2022. Então a gente já está indo no ano 3. Eu estou falando da década de ouro, a gente já está no ano 3. Né? Então, assim... Guga, o que você está falando é tão profundo dentro do papel que a gente pode exercitar como PR usando a inteligência artificial, mas ouvindo você, eu acho que o nosso mercado está 10 casinhas para trás. Tem gente ainda testando será que eu quero mesmo fazer a revisão do texto na IA? Será que eu posso mesmo? Eu vejo muito essas dúvidas aqui dentro da PR Academy de alguns alunos será que eu posso mesmo colocar os dados do meu cliente? Eu sei que não dados confidenciais naturalmente, com todo respeito aí à compliance, à legalidade de uso da informação, mas será que eu posso mesmo usar? Será que o mercado vai achar que eu estou entregando menos porque eu estou usando a IA? A gente está passos atrás nisso, né? Como a gente orienta as pessoas e encoraja as pessoas a usarem? Eu tenho realmente um ponto crítico contra, eu chamo de purismo, o purismo das relações públicas da assessoria de imprensa, que nega a tecnologia até a morte, fala não, e acho engraçado porque essa mesma pessoa usa e-mails, as redes sociais, não faz conta no Abaco, né, então, quer dizer, a tecnologia já está intrínseca, né, à vida daquela pessoa, essa é só mais uma tecnologia. O que eu acho, assim, não olhar primeiro para a inteligência artificial no nosso mercado sempre é da produção de texto. Então, considera-se como um assassinato à arte que é produzir um texto. O que eu diria para incentivar, não começa pelo texto. Começa a usar a inteligência artificial como um parceiro de troca mental. Então, o que eu faço, por exemplo, eu peço para minhas inteligências artificiais me fazerem perguntas. E aí, com essa troca rica, eu chego em lugares muito diferentes que eu chegaria sozinho. Então, é como se eu tivesse uma pessoa extremamente preparada, profunda, conhecedora de todos os tópicos do mundo, que pudesse me lançar perguntas estratégicas diferenciadas que eu nunca imaginei possível, para que quando eu chegue no meu cliente, a pergunta do meu cliente não me pegue.
eu chegue com outro nível de informação, né? Então, eu acho que eu começaria com esse uso, utilizar a IA como um grande parceiro intelectual. Se você já fez esse tipo de uso, com certeza sim, né? Eu já fiz alguns usos assim, e são muito legais, porque às vezes eles te provocam, né? Eles te provocam Muito. profundamente e trazem coisas que você não levaria para o cliente automaticamente, ou para uma reunião, fala, poxa, não tinha pensado nesse aspecto. Agora, Guga, de forma muito prática, quais são as IAs que você mais recomenda, que são as mais funcionais? Para mim, todos os dias, Perplexity, porque hoje é a mais poderosa em termos de busca na internet. Então, o Deep Research, a pesquisa profunda do Perplexity, ele traz informações muito relevantes, ele faz relatórios que ajudam a gente a entender mercados, entender contextos. Inclusive, eu usei bastante essa semana e continuo usando. O Claude, para mim, hoje, em termos de produção criativa, ele é a melhor e ele é uma ferramenta que ele não fica enrolando muito, como o ChatGPT, né? Então, o ChatGPT acho que enche muita linguiça, vamos falar assim. E o Claude, ele vai mais direto ao ponto, tem uma capacidade criativa muito boa, muito potente. Gemini do Google eu uso muito porque o Gemini tem acesso a ferramentas do Google, como o Google Trends, faz pesquisa também de palavras-chave dentro de canais como o YouTube, que hoje é extremamente relevante. O YouTube é o segundo maior buscador do mundo, né? Então, eu acho que não existe uma ferramenta que ganha de todas. Eu acho que cada uma tem a sua vantagem. O ChatGPT hoje faz consolidação de relatórios, uma análise crítica de relatórios muito boa. Então, acho que se você tiver muito documento do cliente e você precisar fazer uma análise rápida, consolidada, eu usaria o ChatGPT hoje, faz isso de uma forma muito boa. E o Google tem uma ferramenta que eu gosto particularmente para análise de documentos muito grandes, muito profundos, que é o Notebook LM. Então, o Notebook LM é parte do Google AI Studio, mas ele foi criado, acho que pensando no mundo acadêmico e no mundo jornalístico, né, para quando você tem que fazer uma verificação de muitas informações, tem muitos documentos, né, e você consegue subir lá, sei lá, 30, 40, 50 PDFs, e ele faz uma análise crítica desses documentos e traz resumos muito bons, e ele cria infográficos de uma forma muito dinâmica e bem estruturada. Quem eu acho que não resolveu, nenhuma delas resolveu a questão da apresentação. Então, assim, quem está tentando fazer apresentação com inteligência artificial vai penar, porque, assim, é difícil achar uma que faz realmente num nível de alta qualidade. Mas essas são algumas das que eu uso no dia a dia e tem sido muito eficiente para mim. Assim, eu hoje gerencio uma informação recente, né? Eu parei de gerenciar agora só a América Latina e passei a gerenciar a comunicação RP para toda a América, na Infor, e estou entrando agora em Estados Unidos, estou entrando em Canadá, tendo que entender muito contexto de mercado, são mercados muito diferentes, com dinâmicas muito específicas, e eu estou conseguindo fazer isso de uma forma gradual, por conta da inteligência artificial. Sozinho, pode ter certeza que eu ia penar. Aqui dentro da PR Academy, a gente tem feito vários testes com inteligência artificial e eu tenho usado para apresentações o Gama. Tem funcionado bem. Ele ainda tem várias limitações, mas ele já te entrega uma coisa boa para aquelas apresentações rápidas que você precisa fazer no dia a dia, né? Então, de parar, diagramar um PPT, eu acho que talvez a gente não precise, eu consigo já enxergar essa solução e tenho mostrado para os alunos. Outro dia, numa aula, eu fiz assim, gente, eu construí um site para dar essa aula. E, de fato, eu apresentei a aula construído um site em 5 minutos no Gama. Foi uma experiência bacana com eles ao vivo. Guga, tem um ponto que pouca gente fala, mas que todo mundo sente. Mas a gente sabe que é uma realidade na vida das pessoas, tá? A comunicação dentro das empresas e muitas vezes nas relações com as agências, ela ainda é pesada, às vezes reativa, às vezes até pouco transparente. As empresas não entendem o que as agências fazem, as agências não entendem a dinâmica, não fazem as perguntas certas, como você mesmo colocou, não entendem o negócio do cliente. Ou seja, a gente acaba tendo um problema de relacionamento grande, né? Uhum. Até pela própria... fica truncada a comunicação muitas vezes, né? Agora eu te pergunto com base nisso, né? Do lado do cliente, o que caracteriza uma comunicação que é saudável entre empresa e agência? Do lado do cliente, eu vou te falar que eu tenho uma necessidade de
não controlar, mas ter visibilidade das atividades que estão sendo executadas. Então, uma grande parte da atividade de RP, pega, por exemplo, quando um assessor vai vender pauta para um veículo, eu não consigo saber quantos veículos ele contactou, onde que está, o status das coisas. Então, do lado do cliente, o que acontece é assim, eu tenho uma vice-presidente que, de repente, ela acorda de manhã e fala assim, vamos ver como é que estão as coisas lá na América Latina, e me manda um e-mail, fala assim, me dá um status geral das atividades. E aí, o que eu faço? Eu tenho que sair correndo e pegar essa informação e puxar, etc. Então, o que eu acho que existe uma cadência de transparência das atividades, do que está sendo do combinado, né? Então, e eu conecto isso com a segunda coisa, que é o prometer demais e entregar de menos, né? Então, acho que assim, o papel em branco, ele aceita qualquer coisa. Então, você pode virar e falar assim, olha, essa pauta aqui eu vou vender para Exame, para o Valor, para a Época, para a Globo, para não sei o quê, para não sei o quê, para não sei o quê. Você pode colocar uma lista lá, aquela lista vai ser super bonita. Para mim, aquilo é uma promessa. Não uma garantia, mas é uma promessa. Só que a gente sabe que não é toda a pauta que é para esse tipo de veículo. Né? Não é toda. Então, assim, eu acho que falta muito, existe uma necessidade da agência de super prometer, e aí no final acaba não entregando. E aí isso começa a gerar uma ideia de que, putz, essa agência não entrega o resultado, não entrega o resultado. Então, o que eu recomendo é assim, primeiro, mantenha o seu cliente informado dos passos que estão sendo tomados. Faça promessas realistas, né, falando, olha, esta pauta, existe um trabalho que as assessorias precisam educar o cliente. Então, olha, essa pauta, ela não vai fazer sentido para XPTO, ela vai fazer sentido para tal veículo. Então, assim, vamos nesse caminho. Inclusive, tem coisas que fazem sentido, que eu já recebi das minhas agências, que eu acho muito legal, que de repente eu quero vender uma pauta, a agência vira para mim e fala assim, Guga, isso aqui vai ficar melhor no LinkedIn do teu CEO. Vai ficar muito mais legal se a gente fizer um blog. Olha, vamos levar esse assunto aqui para aquele evento que vai ter no final do mês, porque ali a gente vai ter um grupo de jornalistas que está dentro do contexto do evento, está naquele setor, vai cobrir. Acho que assim, nem tudo então, assim, você começa a sair do release, né, e começa a entrar em outras searas, né, então eu consigo, por exemplo, a minha agência hoje vira para mim e falar, Guga, eu acho que esse podcast aqui a gente poderia quebrar em 3, 4 conteúdos diferentes, pode virar um artigo, pode virar uma pauta, a gente tem uma oportunidade chegando no final do mês por conta de uma questão, vamos pegar um exemplo que aconteceu na Infra, reforma tributária, né, a gente tinha alguma coisa chegando de reforma tributária, a gente guardou a informação para lançar no momento certo, então assim, acho que esse entendimento, por isso que eu falo que tem que ser consultivo, não pode virar e falar amém para o cliente o tempo todo, porque você quer que o cliente tenha sucesso. O teu sucesso é o sucesso do cliente. O que você está colocando aí é um nível de aconselhamento, né? Em comunicação, olhando as informações de negócios que esse cliente tem e dedicando qual que é o melhor momento, qual é o melhor canal, qual é o melhor formato. Essa análise consultiva que a gente realmente precisa entregar, né? Exato. E para isso precisa fazer o mapeamento de comunidades estratégicas, precisa entender do modelo de negócio. Então, nem tudo foi feito para ir para a imprensa. Tem coisas, o pessoal também fala assim, o disparo de release, vamos usar a plataforma X, a plataforma Y, a plataforma Z. Eu falo, gente, eu não falo não use nunca e não falo use sempre. Você precisa ter uma ideia do que deve viver nos disparos massivos e o que não deve viver em disparos massivos. Tem coisa que, por exemplo, eu hoje ajudo o meu time de vendas a, através do meu trabalho de RP, abrir possibilidades de contato com possíveis clientes. Então, como é que eu faço isso? Vou te dar um exemplo real aqui, tá? Claro. A gente faz um relatório setorial, a gente desenvolve um relatório setorial com foco em logística. Cara, é um relatório muito bacana, é uma estratégia até tradicional, um pouco tradicional de RP, né? Assim, você fazer relatórios, análises setoriais, etc. O jeito que a gente faz é um pouco diferente. Mas esse relatório acabou caindo na mão de um grupo de executivos de logística. Essa pessoa de logística virou para o meu comercial e falou, quero ter acesso ao relatório. E aí é uma pessoa muito estratégica. Eu virei para o meu vendedor e falei assim, você não vai só mandar o relatório, você vai convidar essa pessoa para participar do relatório desse ano. É uma outra coisa, é uma outra postura. Tudo isso é relações públicas, tudo isso é influência de comunidade estratégica e nada disso está na imprensa. Tudo está acontecendo aqui, ó, no Teams, numa mensagem fechada, num e-mail, convidamos essa pessoa, já participou do relatório, o relatório vai sair agora no meio do ano,
às vezes é mais importante a pessoa que está no palco do que toda a exibição que você consegue, né? Então, eu tenho um outro caso aqui para mostrar para as pessoas. O meu CEO da Infor no Brasil, ele tem uma newsletter no LinkedIn dele. A gente não está nem aí se a newsletter tem 50 mil seguidores, 10 mil seguidores, 80 mil seguidores. O que importa são as pessoas com quem ele fala para produzir a edição da newsletter. A gente não tem nenhuma necessidade obrigatória periódica da newsletter. A gente usa essa newsletter em momentos estratégicos para algumas contas que precisam daquele goodwill, daquele relacionamento final, daquele carinho final, quando está a ponto de fechar. É uma atividade de RP, de influência de uma comunidade estratégica, que não tem nada a ver com a imprensa e que tem um impacto profundo no negócio. Ou seja, entrou como uma ferramenta de comunicação voltada para vendas, para que você possa fazer a captação de leads. Isso é ROI na veia, né? É ROI na veia. Então, assim, eu posso falar hoje, a gente fez um exemplo de uma conta que assinou, a gente fez um case, e essa conta, ela tem um valor de alguns milhões de dólares para a gente, e assim, eu vou falar que foi a minha atividade que garantiu a venda dessa conta, é claro que não, mas a minha atividade soma, influencia. Então, existe uma coisa, a história do purismo, né, de tipo, mas eu não vou tocar nisso que é do marketing, eu não vou tocar nisso que é do growth. Eu vejo, assim, em grupos de WhatsApp, o pessoal rindo, fazendo piadinha, o pessoal de RP, fazendo piadinha com o growth. Meu amigo, você tá rindo? Esses caras têm todo o budget. Você tá rindo deles, eles estão rindo muito da gente. Porque a gente que está sofrendo sem budget, eles estão aqui, ó, nadando de braçada. Então, em vez de rir e fazer piadinha, por que você não vai lá entender o que eles estão fazendo de diferente? Por que você não vai lá estudar o que eles estudaram? Né? Então, assim, eu acho que existe eu vou falar, foi assim, um recado bem duro, assim, existe um certo amadorismo e existe infantilidade. Falta de maturidade no nosso mercado. Precisa crescer um pouco, sabe? Eu acho que a gente tem muita... O nosso mercado, historicamente, tem uma rixa com outros mercados, né? Então, o marketing não é, às vezes, muito bem visto, porque a gente não entendeu o trabalho do marketing muito profundamente, muitas vezes. A gente não entendeu o que vendas faz, a gente não entendeu o que growth faz, a gente não entendeu o que o cara de logística faz. Então, acho que a gente tem um papel mesmo de entrar mesmo no negócio, até para a gente ver o papel e a relevância de cada um. Eu quero voltar no assunto do ROI. Esse retorno sobre investimento aí que as empresas tanto esperam, que as agências também entreguem, né? Como que você mede isso? O que você espera? Como que você estabelece KPIs e metas, né? Então, assim, olhando para esse lugar aí de cliente, como que você orienta a tua agência na obtenção desse ROI? O que você espera dela? Tá, é muito legal você falar disso, porque eu vou explicar um conceito aqui que muitos nós, e é um conceito que vem do marketing, vem de marketing digital, de go-to-market strategy, que muitos de nós não entendem, tá? Existem duas grandes classificações para aquisição de cliente. Existe a geração de demanda e a captação de demanda. Então, o que acontece? Como o mundo do marketing digital ele se tornou muito mensurável, todo o mercado do marketing olhou para a captura da demanda. O que isso quer dizer? Quem foi o último clique, quem foi o último acesso, se clicou no meu e-mail, se visualizou o meu post nas redes sociais. Então, tudo isso está aqui numa caixinha de captura de demanda. Todo o nosso trabalho de RP, ele está do outro lado, na geração da demanda. Então, vou dar um exemplo muito prático. Quando alguém vai no Google e faz uma pesquisa de um termo, por exemplo, academia de PR, né, quero fazer um curso, mentoria sobre relações públicas, né, vai aparecer um anúncio da PR Academy, a pessoa vai clicar. Então, a atribuição desse lead vai ir para o clique no Google. Só que o que aconteceu antes que fez aquela pessoa ir lá no Google fazer uma pesquisa sobre a academia de PR? Então, entende que esse antes é a geração da demanda. O nosso trabalho está aqui. E qual que é o problema da geração de demanda e do nosso trabalho de RP? Por natureza, ele é um trabalho que eu chamo de atribuição indireta. É muito difícil você falar, depois que toda essa cadeia de negociação com o cliente acontece, quando chega lá na frente, você amarrar com o início.
Fala assim, putz, eu vi uma matéria, eu li um artigo, eu participei de um evento que alguém deu uma palestra, eu escutei um podcast, isso me levou a pesquisar, e aí durante essa pesquisa eu recebi um monte de informação, e em algum momento essa informação fez sentido, eu cliquei e comprei. Então, a atribuição normalmente está no último clique, ela não está na primeira mensagem. Então, resumindo, a nossa atividade é uma atividade de geração de demanda, não é de captura, e ela é uma atividade de atribuição indireta. Então, o que isso quer dizer? A gente tem uma dificuldade de mensuração? Sim, tem uma dificuldade, certo? Como que a gente supre isso? A gente precisa ser amante dos números e dos dados. A gente não pode ficar só fixo na menção. Então, hoje, o que a gente analisa na Infor? A gente analisa, por exemplo, quantas atividades de ERP eu tenho ativas, essas atividades geraram pitch, geraram uma venda de pauta, essa pauta ela gerou um ganho de comunicação, essa comunicação ela tem um protagonismo de marca, ela tem uma relevância de mensagens, depois que eu consigo uma menção, por exemplo, eu faço uma distribuição ativa desse conteúdo, essa distribuição ela foi para as redes sociais, ela foi para o WhatsApp, ela foi para a newsletter, ela chegou nos lugares onde ela tinha que chegar, então assim, é toda uma cadeia de números. Então, hoje a gente consegue, com a minha agência, a gente consegue fazer um funil de vendas de todas as nossas atividades de RP. E eu consigo avaliar a performance das minhas campanhas e dos meus projetos, das minhas iniciativas, de acordo com esse funil. Então, é um trabalho que, assim, com o conhecimento que a gente tem padrão hoje no mercado, não dá para fazer. Você precisa sair da sua cadeirinha, ir lá em vendas e entender. Vendas, como é que você mensura? Growth, como é que você mensura? Marketing digital, como é que você mensura? Eventos, como é que você faz? Né? Então, assim, da nossa cadeirinha, do nosso quadradinho, a gente não vai conseguir. Né? Então, assim, eu acabei incluindo RP em todas as entranhas de todas as atividades de marketing da empresa. Então, e vendas também, né? Então, eu consigo hoje, por exemplo, o nosso mercado é um mercado que gerencia muito bem redes sociais, que sabe construir reputação de porta-voz, que sabe fazer aquela pessoa brilhar. Cara, por que você não vai ajudar teu time de vendas a fazer isso? Ajuda o time de vendas do cliente a fazer isso. Então, eu hoje tenho um trabalho de formação de social selling, inclusive semana que vem começa mais uma turma dentro da Infor, de formação de executivos de vendas, pessoas de prospecção em posicionamento nas redes sociais. Então, assim, o que eu fiz basicamente? É treinamento de porta-voz. É treinamento de porta-voz, mas o foco é vendas. Então, eu vou começar a olhar para as métricas dessas contas, né? Putz, teu número de seguidores aumentou, teus posts estão performando bem, né? Então, a gente começa a abrir um arcabouço de possibilidades de números. O que eu vou dizer para quem nos escuta, não existe uma bala de prata. Você não vai conseguir falar assim, o ROI de RP, eu investi $1, tirei $3. Não vai. Você vai ter que contratar uma agência de matemática, uma agência de data science para fazer modelos matemáticos para chegar nisso. Ninguém conseguiu resolver esse problema. Ninguém conseguiu. Não é só o Google, ninguém. Agora, o que eu fiz foi, eu atrelei dados e informação mensurável a todas as atividades que eu faço dentro do mundo do RP. E aí, é muito fácil a gente comprovar o valor do nosso trabalho. E eu tenho uma coisa complementar aqui, até porque eu adoro essa discussão, porque é uma pergunta que sempre vem aqui na PR Academy, né? Quando a gente fala de ROI, a gente sabe que o PR gera exposição da marca, do produto, do serviço. Essa exposição de marca constrói autoridade e confiança, um segundo passo. E aí quando o cliente tem uma demanda, qual é a demanda do cliente do cliente? Ele tem uma dor ou ele tem um desejo? Aí ele tem a lembrança da marca. Ele volta para a casinha nesse fluxo. E no momento em que essa dor e desejo existem, ele tem a lembrança de marca, é isso que gera negócios. Então, assim, vai sair no valor econômico. Ok. É o veículo certo? Quantos leads em potencial desta empresa leem o valor econômico e depois de lerem essa matéria, compram um produto ou serviço? A gente talvez não consiga mensurar quantas vendas faz. Mas, por exemplo, numa estratégia de branded content, eu já tive cliente que, Fernanda, a gente vai investir R$100 mil por ano. Em cliente de tech, inclusive de finanças. Por quê? Porque toda vez que ele colocava o branded content, o telefone dele tocava e ele fechava uma venda.
Ele conseguiu mensurar isso. Então, assim, eu tenho que buscar dados, eu tive que buscar esses dados com o cliente, com a área de marketing, com a área de vendas dele, para falar, depois do branded content, cliente, era uma pergunta. Qual foi o movimento nessa próxima semana? E aí a gente incluiu naquele cliente especificamente uma pergunta no processo de venda dele. Como você ficou sabendo? Como você chegou até aqui. Aí tem lá no processo lá das perguntas que muitas empresas já fazem isso nas áreas de marketing. Cheguei através do anúncio, cheguei através do... cheguei através da imprensa, cheguei através de um patrocinado no Instagram, cheguei através de um anúncio que eu vi num jornal ou numa revista. Então a gente precisa ter essa conexão e fazer as perguntas para a gente mesmo conseguir identificar se o nosso trabalho está gerando ROI ou não, concorda? Concordo totalmente e vou colocar duas camadas interessantes aqui. Uma delas tem a ver com o LinkedIn. Hoje no mundo B2B, tem um estudo bem interessante da SEMrush, eles analisaram acho que 83 mil respostas de LLM, né, de inteligência artificial generativa. Eles identificaram, olharam para as fontes, né, então fizeram diferentes perguntas, né, que tem a ver com o mercado de compra B2B, e eles chegaram à conclusão de que o LinkedIn é a segunda fonte mais citada entre todas. Então, assim, quando você olha para o que você está falando, aquele fator de lembrança, de busca, etc., o que um cliente B2B pode fazer e está fazendo muito agora? Putz, eu tenho uma dor, tenho um desejo, vou lá no meu chat GPT, no meu Claude, vou perguntar quem é a melhor ferramenta de XPTO? Se você não tiver um trabalho de posicionamento do teu executivo, né, do cliente, né, enfim, do porta-voz e da empresa no LinkedIn, é muito difícil que a sua empresa vá aparecer. Se ela não aparecer, ela vai acabar não sendo considerada. E aí a outra camada, tem um estudo da Dentsu B2B, acho que 2 anos atrás, eles analisaram o impacto da reputação no ciclo de vendas B2B. E eles descobriram que a reputação mais forte, ela pode reduzir o ciclo de vendas em até 16 semanas. 16 semanas são 3 meses e meio. Então, assim, isso significa, para quem trabalha com B2B vai entender, os ciclos de venda B2B costumam ser muito longos, né? 6, 12, 18 meses. Se você reduz em 3 meses esse ciclo de venda, significa você bater a meta esse ano, em vez do ano que vem. Né? Então, imagina que você está fechando um contrato ali em setembro, outubro, se você reduz esse ciclo de venda em 2, 3 meses, você bateu a meta em 2026. Então, assim, a gente está começando a falar de vendas. Então, esses dados precisam estar na boca dos assessores, na boca das relações públicas. Precisa sentar com o teu cliente e falar assim, qual que é o teu ciclo de vendas? O cliente vai falar assim, por que te importa? Fala, ué, porque reputação pode reduzir o ciclo de vendas até 16 semanas. Vamos falar de coisa séria? Vamos falar do que importa? Né? Então, me diz. Eu preciso saber o teu ciclo de vendas. Se o teu ciclo de vendas é 18 meses, como é que a gente vai fazer para a tua reputação reduzir isso para 12? Então, são dados que você precisa ter, você precisa viver vendas. É espetacular essa conversa, porque muda o patamar do nosso próprio papel dentro do mercado, né? Muito bom. É muito diferente. Se você chega nessa conversa, eu tive agora recentemente, eu te falei, eu assumi agora a comunicação lá nos Estados Unidos, a gente tem a gente atende manufatura, fui ter uma conversa com a minha par de marketing lá nos Estados Unidos. A nossa primeira conversa durou 45 minutos e foi só sobre números. Eu falei para ela, qual que é o teu pipeline? Qual que é a tua meta de geração de negócio? Qual que é a meta de vendas da empresa para essa indústria nos Estados Unidos? Como é que está a taxa de achievement, né, a taxa de resultado hoje? Eu falei para ela, você bateu a tua meta do Q1? Você bateu a tua meta do primeiro trimestre? Como é que está o teu Q2? Está andando bem? Tipo assim, ela ficou assim olhando, eu olhei para ela assim, a reação, falei assim, eu não sou a sua pessoa comum de RP, a gente vai falar de business aqui, a gente vai falar de negócio, porque eu só consigo te ajudar, e falei assim, digo mais, a tua meta de pipeline agora virou a minha meta de pipeline, porque só faz sentido a minha atuação se eu ajudar você a bater. Eu falei, você tem a verba, você tem o dinheiro. Ela falou assim, putz, então eu preciso conversar com você antes de fazer investimento. Eu falei, é isso! Consegui! É exatamente isso. A gente precisa ser consultado como profissional de comunicação antes de uma decisão de negócios. É esse o jogo que as pessoas talvez não tenham entendido, ou não sei se elas não entenderam, ou se elas não se sentem preparadas para entrar nesse jogo. E aí falta o quê? Falta profundidade.
né? Falta profundidade. Então, vamos lá. Eu queria falar um pouco do quanto o universo de tech, essa indústria de tech, empresta conhecimento, e eu acho que até esse jogo de cintura que a gente precisa ter como profissional de PR. Eu fui diretora do Núcleo de Finanças e Tech da Impress e atendi tech por 3 anos. Foi um grande desafio para mim, eu confesso. Eu não sou nativa desse mercado. Quando eu peguei esse núcleo, eu falei, mas eu não sou especialista em tech. Aí a presidente da empresa falou assim, mas você é boa em gestão. Eu falei, então ótimo. E eu tinha ótimos comunicadores muito especializados em tech, e é aí que a gente compõe uma ótima equipe com conhecimentos diversos. Não é um mercado óbvio. Ele é altamente rápido nas transformações, requer muita profundidade em nível de conhecimento. Eu senti isso de verdade na pele. Agora, pensando nisso, o que as empresas de tecnologia e a forma como elas lidam com comunicação emprestam para o profissional de comunicação para que ele transporte toda essa profundidade, essa velocidade para os outros setores? Que atributos, assim, atender tech te faz... Poxa, atendi tech uma vez, entendi que o bicho pega, eu vou emprestar essas skills, essas competências para tudo que eu fizer na vida. Eu vou trazer aqui para começar essa resposta, esse comentário, uma frase que eu escutei inclusive ontem do um dos fundadores, cofundador do LinkedIn. Ele falou, o cara que escreveu Blitzscaling, abrace o caos. Eu acho que o mundo de tecnologia, ele vive um constante caos, é volátil, é incerto, é confuso, é ambíguo, e ele se movimenta muito rápido. O CEO, fundador da NVIDIA, que hoje é uma das empresas mais valiosas do mundo, crescendo gigantescamente, o Jensen Huang, ele fala, a nossa empresa pode quebrar em 30 dias. Então, essa é a grande filosofia dele, né? Porque ele já viveu isso na pele. Então, assim, se você pensa, abrace o caos, e a nossa empresa pode quebrar daqui 30 dias, então assim, você vive num constante estado de all-in, né, do poker, né, tipo assim, constante estado de aposta total, né, então hoje a gente vai com muito foco, muita velocidade, em apostas muito estratégicas, e a gente tem essa dinâmica de se reinventar, de aprender e de mudar, e acho que esse é o grande aprendizado do mundo de tecnologia, e aí falando especificamente de tecnologia startup, me ensinou muito que apesar de tecnologia ter muito recurso, nem tudo é recurso. Então, assim, nem tudo é só jogar dinheiro no problema. Então, acho que muitas vezes você precisa aprender a pivotar e a se adaptar a diversas situações com poucos recursos mesmo. Então, hoje é interessante porque eu venho do mundo de startup, que eu cheguei a trabalhar numa empresa que tinha 20 funcionários, eu tive que ceder a minha cadeira para uma pessoa sentar e trabalhar, porque a gente não tinha mesa para todo mundo. E hoje eu estou numa empresa que fatura quase 4 bilhões de dólares por ano, e assim, e ainda assim eu tenho aquela coisa do, putz, a gente consegue fazer com pouco, a gente não precisa desse investimento, a gente consegue fazer a pesquisa de mercado, eu preciso contratar um instituto XPTO Coest para fazer. Não, eu posso fazer um formulário meu aqui, eu consigo com inteligência artificial produzir um questionário efetivo e fazer uma pesquisa e gerar dado e alimentar uma estratégia de RP. Tipo, eu preciso contratar o Salesforce, eu preciso contratar o HubSpot? Não preciso, eu consigo fazer análise de dados usando hoje as ferramentas que eu tenho, né, com um pouquinho de esforço tutorial. Então, assim, existe uma dinâmica de você se adaptar a diferentes situações, só que ela exige de nós, do nossos profissionais de RP, realmente um jogo de cintura, assim, né? Não dá para viver na caixinha. Ele exige que, acho que no mercado de tecnologia todo mundo faz um pouco de tudo, assim, todo mundo está meio que se metendo um pouco nas coisas dos outros, né? Porque todo mundo conhece um pouco de tecnologia, então eu acho que a grande vantagem assim de vir desse mercado é você conseguir ser efetivo no meio de uma situação muito incerta, muito volátil e que muda toda hora. Guga, um conselho para o profissional que está assistindo a gente, o que você daria? Pensando em tudo que está acontecendo nessas transformações, para que as pessoas não fiquem para trás mesmo, diante de tanta transformação. Cola em vendas, vai aprender de negócio e, por favor, usa a inteligência artificial no caminho, do jeito certo. Não faz o uso abobalhado que eu falo, que é, escreve o post para mim. Isso também vai ajudar, mas não é aí que está o valor.
O valor está na troca rica, está no aprendizado, né? Então se mexe. A gente está na década de ouro para a gestão de reputação. Nós somos os profissionais mais preparados e bem posicionados para conseguir ajudar as empresas a ser muito eficientes. A gente só não está sabendo surfar essa onda. Estamos no ano 3 de 10. Dá tempo. Maravilha. Guga, muito obrigada por essa conversa, pela oportunidade de ter você aqui, ajudando a gente a entender esse debate que é super importante para o mercado, ainda mais com esse olhar de cliente, né? Prazer sempre falar com você, Fê, sabe que sou fã do teu trabalho, fã da PR Academy, recomendo demais para todos os profissionais, espero que a gente possa se ver em breve aí, até pessoalmente, né, nos eventos, encontros da vida. Com certeza, portas aqui sempre abertas, muito obrigada, querido, Deus te abençoe, abençoe o seu trabalho, obrigada pelas informações que você trouxe para a gente, super valiosas. Obrigado, a gente se vê na próxima.